Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso núcleo, do nosso NEP Prosebem, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Semanalmente, este grupo, tem a felicidade de realizarmos esses encontros com o firme propósito de resgatarmos a luz do entendimento doutrinário espírita, os ensinamentos do Mestre Jesus e todos os fatos que estão narrados no Novo Testamento e nos dá toda a capacidade interpretativa pelo esforço e pela assistência que sabemos que está sempre presente. Especificamente hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, dos versículos de 17 a 20. E versa sobre uma cura. Antes de irmos para a leitura dessa perícope, eu gostaria de fazer uma introdução para que possam, os que estão nos assistindo, já começar a se familiarizar-se, no entendimento de que essas curas, elas têm toda uma explicação nas leis divinas ou naturais. Portanto, não se concebe para nós outros que já estamos mergulhando nesse conhecimento, imaginarmos que essas curas milagrosas sejam imputadas ao sobrenatural. A ciência já nos esclarece, a filosofia já nos envolve e a religiosidade é algo que já aceitamos naturalmente. A passagem de Jesus entre nós apresentou dois aspectos fundamentais. Os seus sublimes ensinamentos, que a respeito do reino de Deus, nessa construção, primeiro na identificação e, paralelamente, nessa construção do reino de Deus, em nós. E as curas. Essas curas, ele curou doentes, enfermos, visivelmente, físicos e enfermos, com questões espirituais. O Espiritismo explica que pela adoção fluídica, magnetismo, energia, é possível a realização de processos curativos. Trata-se de um meio natural de transmissão de energia vital ou bioenergias originadas no que identificamos como o fluido cósmico universal. Todas essas terminologias que falo aqui encontram-se em leituras que são os pilares doutrinários, do Pentateuco, que Allan Kardec, o benemérito, nos trouxe, assessorado, e inspirado pelo alto. As curas realizadas por Jesus eram geradas diretamente por ele, produzindo ações benéficas e imediatas. Ele não precisava de intermediários. Nós estamos falando, como nos afirmou João, nós estamos falando do co-criador da Terra. Bem, dito isso, vou ler aqui para os irmãos o trecho da perícope que nós vamos posteriormente detalhar. A cura de um paralítico, Lucas capítulo 5, versículo de 17 a 20. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Senhor estava com ele. Isso é algo que nos já chama muito a atenção, E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuraram fazê-lo entrar para pô-lo diante dele.
e, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Esta mesma passagem nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo de número 9, versículo de 1 a 8, e bem semelhante, praticamente até as mesmas palavras, bem próximas, também em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Vou me valer, queridos irmãos, de uma obra que é muito utilizada nos estudos, né? E sempre é oportuno convidá-los a estar buscando esse conhecimento, esse conteúdo que nos esclarece, porque a verdadeira espiritualização dar-se-á, o melhor, a partir do conhecimento. É o conhecimento que temos consciência que alimenta o nosso espírito, né? O pão do espírito. Vou me valer da obra que nós utilizamos, né, irmãos nossos, trabalhadores, quando estudamos nas diversas casas espíritas. É o livro, o EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no livro de número 2. A interpretação do texto evangélico. Vou reproduzir parte desse texto para vocês, porque, no meu entender, ele está muito explícito, ele está muito acessível à compreensão. O paralítico era um espírito em expiação. Um corpo entrevado resgatava os erros do passado, o sofrimento resignado que lhe abrira o coração para o amor e despertar desejo de nobremente e, por fim, desenvolver o seu íntimo a fé na bondade divina. A frase contida na perícope que nós lemos: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, destaca a ação caridosa de 4 amigos que, superando todos os obstáculos, chegam até Jesus. Isso é assistência do alto para aqueles que buscam, que têm a vontade de ir ao encontro. O texto evangélico também nos mostra que a vida na terra é caracterizada pela presença de sofredores de um lado e de benfeitores em número bem reduzido de outro. Esses benfeitores representados pelos 4 trabalhadores anônimos. A expressão vieram ter com ele, desculpe, também revela que o título de benfeitor é concedido apenas aos que vivem ao entorno de Jesus, do Cristo, que sabem conduzir os que sofrem até ele, encaminhando-os na direção do bem. Todos nós que buscamos conhecimento, que aprimoramos e que devemos, né, ser multiplicadores, trabalhadores da última hora, são esses benfeitores que uma entidade amiga com bastante clareza nos intitula de Filhos da Luz, né? Fantástico. Contam, então, com a boa vontade e dedicação de amigos que por elas intercedem junto ao Senhor. Entretanto, independentemente do tipo de enfermidade, o processo da cura só se concretiza com a devida superação dos obstáculos, simbolizado aqui no estudo da noite de hoje pela palavra multidão. Existe nesta frase e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Com perseverança e confiança no amor do Cristo, conseguimos, porém, superar a multidão de dificuldades que surgem no nosso caminho de provas. São as provas, meus irmãos. Extraindo o espírito da letra, podemos afirmar que em todo o processo de auxílio encontramos de forma natural uma multidão de desafios. Entretanto, se existir sinceridade de propósito, saberemos superar as dificuldades identificando medidas alternativas. E foi isso que os irmãos fizeram.
viu a dificuldade e, de forma perseverante, confiante que isso é fé, buscar uma alternativa e não nos esqueçamos, sob a assistência e a inspiração do alto, sempre. Outro ponto que merece comentário diz respeito à solução encontrada pelos 4 amigos que conduziram o paralítico até onde Jesus se encontrava. Fica evidente que para o socorro os necessitados devem elevar o padrão, aquele padrão de pensamento típico dos corações, né, nutrido por sentimentos, né, do amor, da simplicidade, da humildade, da resignação, de quem verdadeiramente precisa. A elevação desse padrão vibratório, a fim de que sentimentos inferiores, como decepções, ansiedade, angústias, incertezas e outras tantas, não invalidem as nossas ações. Subir ao telhado significa manter-se em sintonia elevada com os benfeitores que se encontram em planos superiores. Guia, anjo da guarda, espírito amigo, benfeitor, como o identificamos, como o reconhecemos, como o aceitamos? Isso é que é fundamental para que nesses momentos saibamos e possamos confiar na sua assistência. Porém, se faz necessário sermos merecedores, não nos esqueçamos. Esta abertura mental no telhado libera concepções cristalizadas e assegura o encontro com o Mestre, o encontro com a luz do mundo. Percebemos assim que a firme vontade do paralítico encontrou ressonância na louvável disposição dos seus amigos. E nada é o acaso. A sabedoria dos ensinos do Cristo mostra que em todo processo de cura ocorre, primeiramente, uma subida. No caso do paralítico, esta subida foi facilitada pelo auxílio dos seus 4 amigos. Quer isto dizer que é preciso o Espírito oferecer condições, vontade firme, para se libertar do seu passado de erros, claramente evidenciado na paralisia resultante da manifestação da nossa querida e reconhecida lei de causa e efeito. Há, no versículo 19, a informação de baixaram ao leito que jazia o paralítico. Fica claro que o telhado dos benfeitores foi o de elevar o padrão vibratório do doente. Mas como este não possuía recursos espirituais suficiente para se manter no plano de vibrações elevada, prenderam-lhe ao leito e, cercando de cuidados, levá-lo aos pés do mestre. O necessitado, o enfermo, teve que baixar para ir ao encontro do mestre, porém, assistido e munido da sua vontade. O paralítico, por sua vez, posicionado no piso evolutivo que lhe era próprio, no nível, daquele nível que ele pode e é permitido estar, mas mantido sob assistência espiritual superior, consegue assimilar com equilíbrio o auxílio que lhe chega. No versículo de número 20, Lucas nos afirma: vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. A fé do enfermo e dos cooperadores, tendo como base a misericórdia divina, culminou em concessão da nova oportunidade para a superação de débitos contraídos em existência pretérita. A enfermidade, a expiação, cristalizada e apresentada com toda a característica física, e para nós espíritas ficando claro que esta enfermidade foi originada de uma encarnação passada. Não foi nessa encarnação presente, porque também temos a luz do entendimento da ciência, da medicina, que muitas enfermidades são geradas ainda nesta encarnação pela nossa imprevidência.
pelo mau uso do nosso corpo, né? Pelas nossas fragilidades, pelas nossas limitações, por que não afirmar pelas nossas imperfeições, morais principalmente. A respeito da força do magnetismo do Cristo, que agindo com amor e sabedoria, concede nova oportunidade àquele irmão. A afirmação de Jesus expressa que ele, o Cristo, estava ciente do novo estado da alma do enfermo. Neste sentido, o perdão só pode ser decretado quando se conhece a extensão da causa e dos efeitos, dos agravantes e dos atenuantes que marcaram o processo evolutivo de cada pessoa. A este respeito, informam os espíritos superiores que o perdão é medida de inteligência e bom senso que nos desoneram de vinculações complexas e indesejáveis. Podemos e devemos perdoar pela compreensão dos erros alheios, pela imperfeição daquele que ainda não consegue ou não conseguiu vencer as suas más inclinações. Mas o perdão da isenção só mediante a aplicabilidade da lei divina, bem como Jesus disse que não veio destruir a lei, mas ele era conhecedor da lei divina que ele fez parte da sua criação. Esta lei divina natural que se aplica à terra, me refiro. Finalizando a nossa participação, me faço valer de um texto atribuído, e está lá na Gênesis, no capítulo de número 15, que versa sobre as diversas curas de Jesus, ou denominados milagres de Jesus, mas milagres que para nós esclarecidos, apresentados, dado racionalidade, compreensão. Nos diz o benfeitor, nos diz o benfeitor para justificar a afirmação de perdoados estão os teus pecados em uma visão espírita. Por meio da pluralidade das existências, ele, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente, na encarnação presente, as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existem são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer de Jesus, teus pecados te são redimidos ou perdoados, entende-se, equivaleria a dizer-lhe, pagastes a tua dívida. A fé que agora possui tira a causa da tua enfermidade. Portanto, mereces ficar livre dela. E assim, queridos irmãos, a gente traz na noite de hoje para vocês, para a sua apreciação, essa passagem do Evangelho que nos mostra fortemente a influência do passado de forma positiva ou negativa no que tange o bem e o mal que plantamos e que agora estamos a colher. Me vem aqui à mente, para concluir, que a obra O Céu e o Inferno, quando nos apresenta, esta obra ela versa sobre a justiça de Deus, à luz do Espiritismo. Ela nos apresenta que, na misericórdia de Deus, que todos nós, seus filhos amados, um dia seremos tocados, por mais que seja uma alma transgressora, que no conceito da sociedade ou da humanidade nos pareça um ser praticamente irracional, animalesco, enfim, mas continua e continuará sempre sendo nosso irmão, filho de Deus e irmão em Cristo. Ele nos diz que não basta o arrependimento, mas que esse arrependimento um dia virá, naturalmente, à medida em que vamos buscando o nosso conhecimento.
Mas, após esse arrependimento, o nosso processo depurativo passará pelas expiações. Esse paralítico é um típico de expiação. E por mais que esse irmão tenha tido, né, o merecimento de ser curado daquela enfermidade, aliviando para prosseguir na sua caminhada, é preciso que entendamos que, pós a expiação, teremos a reparação. E a chave para a reparação é quando nos apresenta a caridade. Preciso fazer aquele que fiz o mal, que sofri pelo mal que fiz, algo de bom. Isso é a reparação. Muito obrigado por nos assistir e por estar aqui. Todos nós somos motivos disso que estamos fazendo, que é estudar e resgatar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima. Muito obrigado. Fiquemos com Deus.